Olá, Hélio. Aqui quem fala é o Gustavo Pena, editor do Globoesporte.com.br. Eu queria saber de você os motivos que levaram a essa renovação de contrato com o Paysandu para 2020. A gente sabe que 2019 foi um ano em que você não conseguiu conquistar os objetivos que havia traçado em conjunto com o clube, chegou perto do acesso à Série B, muito perto também do título da Copa Verde, mas isso poderia ter levado a um desgaste da sua parte para optar por uma não renovação. Ao mesmo tempo, você é um técnico experiente, muito rodado no futebol brasileiro, tem mercado também fora do país, poderia ter optado por outras propostas, outros nichos de trabalho. Você continuou no Papão. Qual foi aí o grande motivo para essa sua permanência? Um abraço e parabéns pela marca. Um abraço, Gustavo. Olha, desde quando eu recebi o convite para trabalhar no Paysandu, nós discutimos 10 dias praticamente antes de eu assumir o Paysandu. E eu sabia, e sei, conheço muito bem o que é o Paysandu. Já tinha tido a felicidade de trabalhar nesse clube em 2002. E fui com muita confiança, com muita fé e principalmente muito focado em resolver os problemas do Paysandu naquilo que é de minha responsabilidade. E a responsabilidade do treinador é fazer resultado, é fazer o time jogar bem. Mas para fazer tudo isso, você tem que ter, naturalmente, o apoio de uma comissão técnica, dos dirigentes, dos funcionários e de todos. E eu sempre tive no Paysandu isso desde o primeiro dia que eu cheguei. Então, tudo que foi acontecendo no Paysandu só foi me motivando a permanecer no Paysandu para a próxima temporada. Os resultados não foram aqueles que nós queríamos, principalmente em relação ao acesso. E foi traumática aquela derrota para o Náutico, mas acima de tudo ela foi de uma convicção muito grande para nós de que nós estávamos no caminho certo. E mais do que nunca, essa fé, essa motivação, esse apoio do torcedor, esse respeito que todos passaram a ter pelo trabalho e pelo Paysandu em 2019, me deixou muito feliz e muito tranquilo para iniciar um 2020 como nós iniciamos. Agora fomos surpreendidos pela pandemia, mas eu tenho certeza que nós sairemos mais fortes dessa pandemia do que nós terminamos o ano de 2019. Saudações bicolores, professor de dos Anjos. Eu me chamo Alex Luz e venho primeiramente parabenizar esse um ano completado aí em frente ao time. A minha dúvida é em relação ao futuro do Paysandu, já pensando em você comandando o time também. De acordo com o modelo atual de gestão do clube e o modelo atual de gestão da CBF nos campeonatos, quais seriam os principais caminhos para o Paysandu despontar na elite do futebol nacional? Mais uma vez, grande abraço, professor. Um abraço, Alex. Saudações bicolores. Interessante a sua pergunta. Eu sempre acredito muito na consistência de trabalho, no foco, em você não abrir mão do seu norte e desenvolver da melhor maneira possível, independente de resultados, independente de questionamento, independente de cobrança. O Paysandu precisa, dentro da sua filosofia de um clube de massa, de um clube que o torcedor é totalmente envolvido com o seu futebol, está sempre se preparando e crescendo em termos de estrutura. A melhor situação para você participar realmente da elite do futebol brasileiro hoje, em relação ao momento do Paysandu, primeiro é buscar resultados dentro de campo. E resultado você busca com estrutura, com foco, com consistência e, principalmente, crescer como clube internamente. Você ter uma estrutura mais adequada para as necessidades do futebol, em termos de equipes profissionais, a base. E para acontecer isso, você tem que ter, naturalmente, um CT. O CT é de fundamental importância para o crescimento e principalmente para a manutenção do Paysandu em divisões superiores a que nós estamos hoje. Olá, Hélio dos Anjos, aqui é o Bruno Amâncio do Globoesporte.com. Gostaria de iniciar parabenizando o senhor por essa marca de um ano à frente do Paysandu, uma marca expressiva no futebol brasileiro. E diante disso, gostaria que você fizesse uma avaliação deste período que você está no Paysandu, juntamente com a comissão técnica que envolve seu filho, Guilherme, também tem o Marcelo, enfim, toda essa equipe de trabalho. Falar dessa ligação com o Paysandu, principalmente
com a torcida bicolor. A gente vê aí nas redes sociais você bastante engajado com as causas do clube, com os projetos do Paysandu, e também falar sobre o objetivo que você tem, os objetivos que você tem à frente do clube enquanto você estiver sendo treinador do Paysandu, que você tem traçado para sua carreira enquanto você estiver por aqui no Paysandu. Ok? Um abraço e parabéns novamente. Um abraço, Bruno. Obrigado. Olha, na minha visão, os resultados não foram aqueles que nós queríamos, mas o crescimento nesse 1 ano de trabalho no Paysandu acabou acontecendo em várias situações, né? Pegamos uma comissão técnica muito positiva, aproveitamos as ferramentas que o clube tinha, aproveitamos e desenvolvemos um pouco mais os protocolos que o clube tinha na área da saúde, na área da preparação física, e introduzimos a nossa parte técnica e principalmente a introdução também da parte psicológica. Eu acho que a mentalização de um grupo vencedor, a mentalização de superação, de entrega e de desenvoltura profissional no dia a dia foi um dos grandes pontos positivos que nós tivemos. A questão da empatia com o torcedor, ela é natural principalmente por todo o comportamento que o torcedor do Paysandu tem. Sou sim muito engajado com tudo que se diz e que se relaciona ao Paysandu hoje. Gosto, participo ativamente e sei que isso é de fundamental importância para o crescimento do clube. Então, para mim, mesmo sendo traumática a nossa eliminação em relação à Divisão B, mesmo não conquistando a Copa Verde, nas penalidades máximas, eu vi um ano positivo. Um ano onde foi adquirido um respeito muito grande por parte do torcedor, por parte dos dirigentes, por parte da própria crônica. Então você tem que sair de um ano como nós estamos saindo, mais fortalecidos, independente da surpresa, né, que foi a pandemia, que fragilizou todo o futebol. Consequentemente, fragilizou sim o Paysandu, e é nesse momento que eu sinto muito mais ser Paysandu para participar do desenvolvimento da equipe, desenvolvimento do clube após essa pandemia. Parabéns, professor Hélio, por ter completado 1 ano à frente do nosso Paysandu. A minha pergunta hoje é em relação à montagem do nosso elenco, né? Se você percebe a sua importância diante da manutenção dos atletas que já vinham atuando desde a primeira temporada. O mesmo aconteceu com os atletas que chegaram, eles permaneceram no time, fizeram um excelente trabalho até então. E como é que você percebe a sua importância para a manutenção desse elenco, e se você, junto com a diretoria, já pensou em alguns possíveis nomes para o nosso retorno no futebol? Um abraço, Jéssica. Obrigado. Olha, nós iniciamos a temporada de 2020 já em 2019. E um dos projetos da direção, da comissão técnica, era fazer o possível para manter uma base do ano que passou. Essa base forte, com números significativos, e iríamos naturalmente fazer um grupo para a temporada toda. Isso não quer dizer que esse grupo não seria e não será, no caso, fortalecido. E nós achamos isso um ponto a mais em relação às outras temporadas, porque manter base é sempre muito importante. Primeiro, que o jogador já conhece o clube, o jogador já conhece a torcida, o jogador já conhece a filosofia de trabalho e o jogador já conhece o modelo de jogo. Isso facilita, como facilitou. Iniciamos uma temporada de 2020 muito bem, com números significativos, e tivemos a surpresa da pandemia, que fragilizou todo o futebol e toda a população, né? E agora nós estamos no compasso de espera em relação às competições que serão oficializadas ou pela Federação Paraense, como também pela CBF, para você sim revitalizar o grupo. Isso faz parte.
Independente de pandemia, nós iríamos, ao longo da temporada, fortalecer o grupo. E nós temos esse projeto de contratação, mas coisas muito naturais, com uma pesquisa muito forte, muito decisiva, porque nós não podemos, por tudo que está acontecendo no futebol, errar. Mas é importante frisar que as dificuldades elas serão imensas, mas acima de tudo nós estamos conscientes das nossas necessidades em relação a jogadores. Olá, professor Hélio, é um prazer estar falando com o senhor aqui. Eu sou Pedro Cruz, repórter do Globoesporte.com, e a minha pergunta para o senhor é relacionado à sua capacidade, né, uma coisa que a gente percebe muito, a sua capacidade de instigar também, trabalhar a parte psicológica e mental dos jogadores, indo além só do tático do campo, né, que também é importante, mas o senhor tem todo esse trabalho mental com os jogadores. Eu acho que um exemplo muito claro disso, entre vários que a gente poderia dar, é o caso do Kaique Oliveira, que terminou a temporada ano passado em baixa, e logo nesses primeiros meses aqui de 2020, estava indo muito bem, marcando vários gols durante o Campeonato Paraense. Então o que eu queria saber com o senhor é se nesse pós-pandemia, quando as atividades forem retomadas, é claro que a parte física vai estar prejudicada, porque vai ser pouco tempo dessa meio que intertemporada, né, de preparação física. Então eu acredito que vai depender muito do mental, o trabalho com os jogadores, principalmente nas primeiras semanas, nos primeiros meses. E queria saber como é que o senhor vai lidar, como é que o senhor vai abordar isso no seu trabalho, no retorno das atividades no Paysandu. Muito obrigado. Um abraço, Pedro. Olha, você tocou num assunto muito importante, mas um assunto que está sendo muito discutido com a minha comissão técnica, com a minha direção, com o meu departamento médico principalmente. A saúde mental dos atletas e de toda a população brasileira foi totalmente atingida com essa pandemia. E as reações, elas são diversas, né? E a gente tem que estar preparado para tudo. Nós estamos sim, desde já, fazendo um certo acompanhamento dos jogadores. É importante frisar que a minha comissão técnica, os meus dirigentes, né, no caso o Felipe, o Éder, o próprio Maurício, o próprio Ricardo, tem sempre conversado com os jogadores. No momento que chegar para a gente iniciar, a gente sabe e já conhece aqueles que estarão mais fragilizados, porque nós já temos um perfil psicológico dos nossos jogadores. E a gente tem que trabalhar, sim, muito em cima disso. A parte mental vai ser muito importante. Vocês não imaginam a perda desses atletas em relação à sua vida útil profissional por causa dessa pandemia. Independente do que possa ser recuperado no futuro, mas houve sim, nesse momento, muita insegurança, muitas incertezas, principalmente por serem jogadores mais simples em se tratando de futebol mundial. Eu estou totalmente envolvido com isso, juntamente com a minha comissão técnica, e será sim um trabalho a mais que nós todos teremos que fazer para revitalizar a parte mental do grupo de atletas do Paysandu.